Fala aí galera, eu soltei e a Konami cometeu o crime. E bem meus amigos, hoje aqui eu estou de volta depois de muito tempo, novamente sem conversar aqui com vocês. Estou de volta para poder comentar sobre algumas questões do jogo, né? Eu voltei a me interessar, tem algumas questões que eu quero comentar sobre nesse jogo desgraçado, então acho que esse é o gatilho para que eu possa voltar a fazer conteúdo aqui para vocês. E um deles é no Master Duel. Pois é, eu voltei fazendo vídeo de Master Duel. Então, eu quero só comentar rapidamente, em duas partes, sobre o Master Duel no mais recente acontecimento. Se você mora embaixo de uma pedra e não está sabendo, no Master Duel droparam uma coleção recentemente. Coleção essa que traz o Malice pro jogo. Pois é, então se a gente tá tendo o Snake Eye desde março do ano passado até agora, mesmo que na última banlist o Woke, por exemplo, tenha sido banido, e na anterior o Original The Simple Spoils tenha ido a 1, o Snake Eye ainda era inegavelmente dominante dentro do jogo, apesar de que o Cristão tava tentando fazer uma gracinha no jogo por lá, mas ainda assim o meta meio que girava quase que sempre em torno desses decks. Até podia ter um lançamento ou outro novo ali que pudesse tentar movimentar o jogo, mas enquanto os hits não fossem dados, o Snake Eye ia dominar tudo. É claro que teve mudanças. O Fiend Smith causou um impacto gigantesco como engine em diversos decks diferentes. O Millennium causou um impacto muito grande em comparação ao impacto que ele teve no TCG. Não teve nem comparação o impacto que o Millennium teve no TCG, no OCG, com relação ao que teve no Master Duel, mas nem de longe. Mas ainda assim, o jogo acabava rodando e voltando pro Snake Eye. Bom, o Malice agora e não precisa nem dizer, tem muito tempo em que não é o Snake Eye que a gente vê por aqui, seja no TCG ou no OCG. No OCG muito mais, porque o jogo já rodou muito desde que o Snake Eye saiu do jogo, passando por Ryze, por Malice, por Orcush, por Blue Eyes. Aí as coleções novas, né, do Just Hunt com Dracutail e agora com Canine Vanquish, então, uou, um giro absurdo. Nós estamos no meta do Mitsurugi, por exemplo, né, o Mitsurugi, mas que já passou por Ryze ou por Malice, mas o Malice ainda é um deck vigente dentro do TCG. Então, a gente volta a ter um elo em comum compartilhado, menos com o OCG, porque o tempo do Malice já se foi por lá. Mas enfim, agora isso dá um ar de grande novidade no jogo, porque, pelo menos dentro do universo do Master Duel, porque agora o Malice chegou. E com o Malice chegando, você tem de fato um deck para entrar no topo do formato e desbancar o Snake Eye. É claro, a última banlist já tinha dado uma balançada legal, mas agora é de maneira definitiva e não tem mais volta. E eu quero comentar algumas coisas com relação a isso. E a primeira delas é como a Konami tomou a pior decisão possível em trazer o Malice pro Master Duel e como isso vai impactar de maneira bem esquisita o jogo nos próximos meses. Vem comigo e vamos acompanhar, meus amigos, porque o assunto é esse. Partiu então, vamos lá! Muito bem, então, só pra gente poder alinhar um pouquinho aqui as questões, né, saiu essa nova coleção, comentando um pouco sobre o Malice. Esse vídeo não é pra fazer uma introdução, jogador de Master Duel, sobre o que o Malice faz, quais são os combos do Malice, oh meu Deus. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo com isso, deixa nos comentários, mas você já deve ter visto muitos até aqui, caso você não conheça o Malice do TCG, por exemplo, né, mas tem algumas questões que podem ser interessantes a gente comentar com relação às jogadas em si. Mas falando de maneira bem genérica e abrangente aqui, saiu uma nova coleção no Master Duel e essa coleção é a que traz os tenis, né? Então o jogador de Sword Soul tá aí pra você, coitado. Tem as cartas de Battle Wasp, muito boa por sinal, tá? Eu tenho um vídeo comentando muito sobre o deck de Battle Wasp Inseto, tem esse vídeo aqui em cima que, caso você queira, pode acompanhar. É claro que eu falei do TCG no momento em que foi lançada a coleção que trouxe suportes, mas deve servir com certeza pro Master Duel, tá? Esse vídeo aqui ficou bem interessante, porque eu tinha gostado muito dos combos com Battle Wasp, então passei a noite vendo, então ficou um vídeo bem legal. E aí, por fim, você tem de fato o carro-chefe, que é o Malice. E o Malice chega num contexto conturbado no Master Duel, e aí é que mora o que eu acho ser talvez uma das piores decisões que a Konami tomou pro Master Duel nos últimos tempos. É claro que eu tô falando isso de forma impactante pra parecer como sendo algo, oh meu Deus, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Apesar de que, se você acompanha o jogo, você já sabe, eu não preciso te dizer. Mas enfim, ainda assim eu tô aqui pra poder falar. Então, meus amigos, o que rolou então? O Malice, ele teve um contexto específico para ter sido lançado no TCG e no OCG, primeiro no OCG, depois no TCG, e ele chegou como sendo um deck meta em ambos os locais. E isso aconteceu, tanto no TCG como no OCG, em um momento onde, no OCG, que é onde ele chegou primeiro, o meta até então vinha com o Tenpai Dragon, mesmo com uns leves hits em volta do Tenpai, e o Snake Eye Azamina, como sendo as principais, e o Fiend Smith também, né? Como sendo as principais opções de deck para o OCG naquele momento. Veio uma coleçãozinha, né? A Crossover Breakers, que trouxe o Malice pro jogo. O Crossover Breaker trouxe o Malice, e mesmo enquanto ainda existia o Snake, enquanto ainda existia o Tenpai, essa coleção colocou decks novos no topo do meta. E
Posteriormente, teve banlist no Snake e no Tenpai que tiraram de vez ele do jogo, mas mesmo assim essa banlist, talvez os decks de Crossover Breakers já se colocassem à frente dos demais, porque eles eram de fato muito bons e novos, então isso são fatores suficientes para transformar um deck em competitivo, né? Enfim, então acabou que depois disso, com os hits no Snake Eye e também hits dentro do Tenpai, no Fiend Smith também, acabou que o meta virou para os decks da Crossover Breakers, onde tem o Malice envolvido. No TCG foi muito parecido, porque no final do ano passado, no TCG, o Crossover Breaker chegou, né, que é uma coleção especial que traz 3 decks diferentes embutidos, inclusive o Ryuge, que já está disponível no Master Duel, o Malice e o outro que eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco. E aí você também teve exatamente o mesmo impacto, porque o Snake Eye, ainda sem ter tomado a banlist, teve o ICS de introdução, que foi o Passadina no final do ano passado, se eu não me engano, onde nesse ICS nós tivemos um top com uma quantidade absurda de Malice e de Ryzel também, né, que foi o deck companheiro do Malice nessa coleção de Crossover Breaker, e teve um Snake Eye no top 32 desse torneio, um Snake Eye no top 32, mesmo antes do Snake Eye tomar a banlist no TCG, e esse Snake Eye estava sendo usado pelo Paulo PRJ, por exemplo, mas ali já estava um ponto de ruptura muito grande, mesmo sem a banlist, esses decks novos já eram bem dominantes com relação ao Snake Eye, que até então era o principal deck do formato, certo? E o que rolou? Veio uma banlist também, e a banlist baniu o Origin of the Symphony Squad no TCG e mexeu também no Tenpai, e acabou que os decks ficaram fodidos, o que abriu completamente o formato para ficar entre Ryzel e Malice, que eram os 2 decks novos da Main Collection, coisa que aconteceu também no OCG. Ryzel e o Malice compartilharam o formato por muito tempo, até que veio o banlist, mexeu um pouco no jogo, veio a coleção nova que colocou as cartas novas de Malice e de Ryzel no OCG, fazendo com que eles de novo dividissem um formato. Eu tenho resumos comentando sobre isso do OCG e do TCG, eu não sei se cabe a mim voltar e comentar sobre tudo isso. Por que eu tô falando todas essas questões? Porque teve um contexto em que o Malice chegou no jogo. E esse contexto era sempre estar acompanhado do seu amiguinho. Afinal de contas, foi um deck que foi lançado na mesma coleção, que são os Ryzel. E esse aqui é o grande ponto, né? O Malice, ele chegou tanto no TCG como no OCG disputando posição com o Ryzel. Ele chegou dividindo o formato com o Ryzel. Ele acabou sendo minoria, tanto no OCG quanto no TCG, tá? Até que eventualmente o Ryzel tomou lista antes da última coleção, da penúltima coleção que tinha sido lançada no OCG, e o Ryzel voltou a dominar o formato, mas quando foi lançado esses decks, eles chegaram juntos, o Ryuge, que ninguém se importa, o Ryzel e o Malice, e foi muito impactante porque é uma coleção que colocou 2 decks, desbancando tudo que existia até então, o tal do Power Creep, né? Então acabou que esses decks chegaram e engoliram o formato, tendo muito mais Ryzel do que Malice no final das contas. É claro, o meta gira e tal, no TCG e no OCG também, mas no final das contas a gente pode resumir dessa forma. Além de que nós temos outros agravantes, pelo menos com relação ao jogo no TCG, que é o que você que está me assistindo acompanha, né? Porque a gente teve como herança do formato do Snake Eye o banimento de algumas cartas, como por exemplo o banimento da Barone, a gente teve o banimento do Linkuriboh, a gente teve o banimento da Apollousa, né? Dessas cartas a gente teve o banimento delas. Quando o Malice chegou, nós tivemos uso de algumas cartas, como por exemplo o Griffon, que foi banido no TCG, e ele teve um impacto inicial, as pessoas pararam de usar depois, mas ainda assim tinha um impacto, e posteriormente ele foi banido também no TCG. Acontece que no Master Duel tudo isso existe também, além de que no Master Duel a principal besteira que eles fizeram não foi lançar o Malice, foi lançar o Malice sem o Ryzel. E aí é que mora o grande ponto, porque agora o formato está completamente escancarado para um Tier 0. Basicamente isso. O Malice chegou como Tier 0. O Malice foi lançado inteiro nessa coleção, no TCG e no OCG, ele não veio todo de uma vez. Chegou faltando cartas, né? A Hair é uma carta que faz muita diferença. E demorou, chegou pra gente no final de novembro, vamos colocar que seja dezembro. Só foi lançar a Hair em março, se eu não estiver enganado, tá? Então, olha o tempo em que o Malice ficou sem as cartas novas, sem a Hair e sem a Malice in the Mirror, que é uma carta que faz muita diferença também, que é essa spellzinha aqui. No Master Duel, ele lançou Full Power e sem nenhuma restrição dentro de lista, enquanto nós temos outros grandes fatores, que parece que o terreno foi todo preparado para o Malice ser de fato um Tier 0, porque além de ter sido lançado o Malice em um contexto em que ele não existiu em nenhum outro lugar, porque no TCG e no OCG foi lançado junto com o Ryzel para dividir o formato propositalmente com ele,
Aqui nós tivemos o lançamento do Malice sem o Ryzel, que é um primeiro ponto para você colocar esse deck como sendo uma opção de Tier 0 no jogo, né? Além de ter sido lançado sem o Ryzel, ele foi lançado sem lista e com todas as cartas disponíveis. Então, ao invés de ter dado um gap para lançar a Rare, coisa que eles fizeram no Fiendsmith, né? Eles deram um gap antes de lançar a Misa, o que poderia ser feito aqui, mas eles não o fizeram, lançaram tudo de uma vez. Então, é o segundo fator, chegar sem lista e chegar também com todas as cartas disponíveis. E não só isso, ele chegou no momento depois de classificatórios, né, da DC. Ou seja, nós tivemos listas nos decks que até então eram bem dominantes, né? Como, por exemplo, o Snake Eye com a engine de Milênio. Então eles deram lista no Snake Eye também. Então chegou num contexto ainda mais favorável, porque é um contexto em que o que era a melhor opção antes foi mexida para esse formato atual. O que fazia sentido, de fato, mas você percebe como tudo aconteceu. Se era para ser isso e potencializar um Tier 0, talvez o banimento do Oak não fosse uma parada tão interessante de ser feita, mas eles o fizeram. O Oak foi banido, o Snake Eye enfraqueceu pra caralho, apesar de que o hit no Milênio não foi o hit que precisava pro jogo, mas a engine continua existindo e você pode usar em qualquer deck. Mas ainda teve esse contexto em que o Malice chegou em um momento em que os decks que eram os principais até então tiveram cartas mexidas. O Snake Eye já tá com o Original A1, o que é completamente justo. Agora eles baniram o Oak depois da última Duelist Cup, se eu não estiver enganado, e colocaram o Golem da engine de Millennium A1 também. Então acabou que o que existia de muito bom até então foi mexido, o que acabou abrindo espaço, talvez, para o deck que talvez fosse uma surpresa inacreditável pro jogo, que é o meu mano Crystron, né? Então o Crystron, que é uma surpresa gigantesca, acabou tendo muito mais espaço no formato do que talvez todo mundo imaginasse. O Crystron acabou pegando um pouco uma fatia legal do jogo, o que é interessante, porque eu gosto muito do Crystron, eu acho que é um deck bem pé no chão, um deck bem justo, tá? Bem interessante esse deckzinho aqui. Mas esse é o contexto em que o Malice acaba chegando no jogo, o que favorece muito, muito um potencial de Tier 0 pro deck. Eu vou abrir aqui, né, o nosso Master Duel Meta, só pra vocês poderem acompanhar, que até o momento os caras ainda estão colocando esse Crystron aqui no topo, mas não vai demorar pra ele cair perante o Malice, que tá no Tier 2 aqui com o Desper, com o Fiendsmith Control, que é o Prime de Fiendsmith, né, e o Blue Eyes também, que também já foi capado anteriormente, diga-se de passagem, né. Se a gente for dar uma olhadinha aqui com relação a o que tá rolando com o deck de Malice, eu vou colocar aqui uma decklist, que é uma decklist que eu encontrei ali de um replay do cara, que serve muito bem pra gente dar uma olhada em como tá sendo esboçado o deck, né. Então, essa é a cara do Malice, com 3 de cada starter das principais cartas, inclusive essas cartas aqui, né, essas menininhas, que são as melhores cartas do deck, estão todas a 2 até o momento, e daqui a pouco elas precisam tomar outra lista. O Sarcófago, que acaba sendo um starter no TCG e no OCG, ele tá a 1, e no Master Duel ele ainda tá a 2. Você tem o Allure para poder combinar, né, com esses Darkzinhos aí. Tudo bem que o Shifter tá a 1, o que é interessante. E o deck ainda tem a capacidade de tomar um Dominus Impulse, enquanto você tem o Malice em um formato em que ele é muito ruim de tomar Hand Trap. A principal questão em volta do Malice, por que ele é um deck tão bom, não é com relação ao teto ou à força que o deck tem. Porque, convenhamos, o que já existe já é muito bom. O que o Snake Eye faz já é bom pra cacete. O Snake Eye faz coisas muito boas. Só que, qual é a diferença do Malice, então? Bom, a diferença é que o Malice desvia, e desvia muito melhor de Hand Traps. Ele desvia bem pra caralho, é muito difícil de você dar as Hand Traps no Malice, principalmente com tantas cartas boas disponíveis para você poder usar. Eu vou trocar aqui a minha tela só para vocês poderem checar aqui comigo, onde eu tentei separar uma coisinha aqui bem rápida, não é um combo nem nada, mas é só pra gente poder ver, ó, que eu tentei pegar aqui algumas cartas que vão simbolizar o que o deck faz para poder começar a construir jogadas, sabe? O que é bastante peças diferentes. Eu tô pegando aqui todas as cartas que vão me ajudar a jogar e vocês já vão entender o que eu quero dizer, né? Tem um Allure ainda que eu esqueci de pegar, que pode ser uma boa combinação, mas o Allure é um pouco diferente, né? Nós temos aqui essas cartas. Então, no Master Duel, você tem, do jeito que o deck foi lançado, você tem essa carta, essa carta, essa carta e essa carta aqui. Então, 11 cartas que sozinhas constroem a jogada inteira do deck. Beleza, tem deck que tem 15 e tal, então aqui tem 11 cartas que sozinhas constroem a jogada inteira do deck. E é claro que One Card Play não joga em volta de Hand Trap, né? Então, se eu der Normal Summon do Rato e der efeito, que é a principal jogada do deck, tomar um Impermanence, beleza.
eu perdi o jogo. Se eu fizer o sarcófago no rato e o rato voltar e eu tomar Impermanence, eu perdi o jogo. Se eu fizer Normal Summon do coelho e o coelho tomar o Impermanence, eu perdi o jogo, se for a única carta que eu tenho. E se eu fizer o Underground também, banindo o rato do deck voltando e tomar o Impermanence, eu também perdi o jogo. A questão é que tem outras cartas que juntas me ajudam a combar. E aí uma combinação meio que entre essas cartas aqui fazem com que você precise, ao invés de uma, de 3 hand traps pra poder ganhar de mim. Pra ter chance de ganhar de mim, né? São elas a própria Mark Hare, que é a carta que poderiam ter dado um gap maior para poder lançar ela, mas não, lançaram tudo de uma vez. Mas a Mark Hare é uma carta que pune, porque se eu compro um rato com a Hare, eu dou Normal Summon do rato, você me dá uma Impermanence da vida, né, um Target Negate, eu linko fora, dou a Hare banindo o rato vai banido, volta, e eu já consigo fazer minha jogada como se nada tivesse acontecido, então isso já é uma coisa bem interessante. O mesmo vale para os bichos, né, qualquer um dos bichos fazem a mesma coisa, e até o gato, que é uma carta completamente esquisita, também junto com essas outras, sozinho ele não faz play, mas junto com qualquer uma dessas outras cartas, ele também faz uma jogada bem interessante, né? Menos as spells, né? Porque o gato com a spell não vai combar. Então, é uma junção de cartas que fazem play e punem hand trap, fazendo com que o deck seja quase que imune, tá? É muito difícil que as hand traps colem direito com ele, e ele tem um fator muito bom em relação aos outros decks que compartilham o lugar com ele no formato, que é o fato deles poderem usar uma carta que nenhum dos outros decks podem usar, que é o Dominus Impulse, cara. O Dominus Impulse é uma carta boa pra cacete, tá? Boa pra cacete, o Dominus Impulse pega, inclusive, a Malice legal, porque se o bicho vai banido, você dá o Dominus Impulse aqui, tá tudo certo. E se for combinado com o Impermanence, então, meu Deus do céu, maravilhoso. Mas é um plus a mais que o deck pode usar e que outros decks do competitivo não podem, seja o Crystron, seja o Snake, seja qualquer um deck desse que tenha Fiend Smith na engine, não pode usar. Então, já é um fator bem interessante com ele. Você tem uma carta que a gente não usou até aqui, que é a Apollousa, que esse filho da puta nem tá usando. Vamos ver se eu encontro até outra decklist aqui, ó. Ver o seu próprio deck, ele tá usando aqui a Apollousa, que é uma coisa que nós não tivemos no TCG, tá? E é muito tranquilo de você fazer ponte aqui dentro do Malice, porque os links que você faz pra jogar são os link 3, eles não vão passar no campo, então eles vão ser passagem de fato pra você fazer outro link, seja o Terahertz, que é uma jogada genérica de Cyberse, mas como existe a Apollousa, não tem por que não ir pra ela, se você não passou por dentro do Splash Mage ainda. Então ainda tem esse plus, que é uma coisa que no TCG nós não vivemos Malice com a Apollousa. É um plus a mais de Malice que você vai ter pra poder jogar. Então, cara, tudo isso corrobora pra que o lançamento do Malice do jeito que foi, não foi um erro, não foi nada do tipo, tá? A Konami de fato queria fazer isso, e eles fizeram de maneira bem competente, que era colocar o Malice entrando em um contexto em que ele vai ser dominante no jogo. E aí você pode parar e pensar que essa talvez tenha sido a pior decisão que a Konami tomou, porque a partir de agora, você vai ter o Tier 0 jogando, você vai ter o Malice, é inevitável. Com toda essa conjuntura, o Malice acaba sendo Tier 0. É Tier 0, e você vai ter Mirror pra caceta. Tá pronto pra ficar jogando um monte de Mirror de Malice? E eu vou dizer, a Mirror nem é boa, tá? A Mirror nem é boa, não é como jogar a Mirror de Tiara Laments, que tinha fatores desequilibrantes, mas dava pra jogar. A engine contra a engine, tendo as hand traps devidas ali, dava pra tancar. Esse deck desvia bem demais de hand trap, tá? É bem difícil de você colar as jogadas. Então, tudo isso faz com que a Konami tenha criado um cenário perfeito de um Tier 0, e aí diz se esse é ou não é o principal pecado ou erro da Konami, chame como você quiser. Foi uma parada bem esquisita, porque você vai ter que lidar agora com esse Tier 0 de agora em diante, cara. Então tem alguns desses fatores que fazem com que isso seja uma parada bem esquisita. Cara, tem algumas questões que eu posso comentar com vocês com relação a jogadas do Malice, né? E detalhe, a jogada, se tem um ponto aí que você queira ver como talvez alguma coisa meio... É sem falar que o deck é caro pra cacete, né? Mas enfim. Mas é que a gente vai acabar vendo jogadas do Malice de forma em que a gente não viu antes, né? Então é um jogo diferente. Vai ser um jogo diferente com relação ao que a gente viu no TCG e no ACG. No ACG menos, no ACG menos porque tinha Apollousa por lá, sempre teve Maxi. Pra gente, por exemplo, não tinha Maxi, isso faz muita diferença, porque jogar pra cima de Fualos é tranquilo, né? O Malice é tão bom que ele consegue jogar pra cima de Fualos, tendo, sei lá, 2 interações, follow-up, dando uma drop ao oponente, porque você faz só a Heart Flip e ele passa. É uma jogada bem forte, bem boa e que dá pra fazer com tranquilidade, caso você tome só o Fualos. Mas tomando o Maxi, não dá pra construir jogada. Aí é zoado. E é algo que, por exemplo, nós não vivemos no TCG, mas no OCG eles viveram. Então tem essas questões aí. E tem outras questões de várias diferenças com relação à jogabilidade. O Link Decoder, cara, foi banido no TCG. Vocês têm noção disso? E o Link Decoder tá... O Link Decoder eu nem consigo mostrar, né? Mas o Link Decoder foi banido no TCG, cara. E aqui no Master Duel ele tá disponível ainda. Então tem todos esses fatores, tá? Porém,
apesar de eu ter feito um clickbait do caralho, dizendo que esse aqui foi o pior erro da Konami no Master Duel de fazer o Malice Tier 0, isso claramente, do meu ponto de vista, tem um plano e é um plano que faz total sentido, pra poder dar um equilíbrio no jogo no momento atual em que o jogo talvez precisasse disso. Então, talvez tenha sido uma decisão pensada, mas é que aí eu já não sei, porque vai depender de como eles vão fazer os meses seguintes. Mas esse é o assunto pro próximo vídeo, que na verdade, fazer o Malice do jeito que eles fizeram aqui não é a pior decisão que eles já tomaram, ó. Não é a pior decisão. É, na verdade, a melhor decisão que eles poderiam ter tomado nesse momento do jogo. Será que eu tô falando merda? Vamos entender o porquê que o Malice pode ter sido a melhor decisão de lançar desse jeito que eles lançaram dentro do Master Duel. Isso é assunto que você vai me acompanhar em um outro vídeo, mas por hora é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais. Tchau, tchau!